Há um instante silencioso em que a vida começa a pesar de um jeito estranho. Não é tristeza declarada, nem dor evidente. É uma sensação mais sutil, quase invisível. Como se algo em você estivesse sempre em alerta. Você acorda, atravessa o dia, conversa, trabalha, responde, decide. Mas existe um fundo constante de tensão, como se estivesse sempre prestes a ser avaliado. Como se cada gesto precisasse passar por um filtro invisível antes de existir. Você não percebe quando começou, mas em algum ponto da vida, aprendeu que ser você mesmo tinha um custo. E sem perceber, começou a pagar esse custo todos os dias. Você aprendeu a observar os outros antes de se mover. Aprendeu a sentir o clima do ambiente antes de falar. Aprendeu a ajustar o tom, o comportamento, até mesmo os sonhos, para não destoar demais. E isso não aconteceu porque você era fraco, mas porque era humano, porque precisava pertencer, porque em algum momento, ser aceito pareceu mais importante do que ser verdadeiro. E então algo sutil aconteceu. Você começou a viver, não a partir do que sentia, mas a partir do que era esperado. Não a partir do desejo, mas do medo de perder vínculo. Não a partir da alma, mas da aprovação. Viver para os outros não começa como uma prisão. Começa como adaptação. Começa como cuidado. Começa como amor mal compreendido. Você acredita que está sendo gentil, responsável, maduro. Acredita que está evitando conflitos, preservando relações, fazendo o que é certo. Mas pouco a pouco, essa adaptação vira padrão. O padrão vira identidade. E a identidade vira uma máscara tão bem ajustada que você esquece que ela não é você. Você passa a se reconhecer mais pelo que entregam de volta. Elogios, reconhecimento, aceitação, do que pelo que sente por dentro. E quando isso acontece, algo essencial começa a se afastar silenciosamente. Existe um cansaço específico em viver assim. Um cansaço que não melhora com descanso. Porque não vem do corpo, vem da alma. É o cansaço de se vigiar o tempo todo, de se conter, de se editar, de se perguntar, antes de cada escolha, se aquilo vai decepcionar alguém. É o cansaço de nunca relaxar completamente dentro de si. Porque viver para os outros exige atenção constante. Exige cálculo. Exige antecipação. Exige que você esteja sempre pronto para corrigir a si mesmo, antes que alguém o faça. E esse estado de vigilância permanente cria uma desconexão profunda. Você começa a sentir que está vivendo, mas não está habitando a própria vida. Talvez você reconheça isso naquele aperto no peito sem motivo claro. Na dificuldade de dizer não, mesmo quando tudo em você quer recuar. Na culpa que surge quando você se escolhe. Na sensação estranha de estar sempre em dívida com o mundo. Como se precisasse provar o tempo todo que merece espaço, amor, presença. Essa sensação não nasce porque você é insuficiente. Ela nasce porque você aprendeu, muito cedo, que existir do jeito que você é poderia gerar rejeição. E então você fez o que qualquer criança faria, se moldou. Guardou partes inteiras de si, engoliu emoções, silenciou impulsos, e chamou isso de maturidade. Mas aquilo que é guardado não desaparece. Aquilo que é negado não morre, apenas desce para camadas mais profundas. Carl Jung chamava esse território de sombra. A sombra não é apenas raiva ou dor. Ela é tudo aquilo que você não pôde ser. Sua espontaneidade interrompida, sua sensibilidade ridicularizada, sua intensidade reprimida, sua verdade engolida. E quanto mais você vive para atender expectativas externas, mais essa sombra cresce. Não para te punir, mas para lembrar que algo essencial foi abandonado no caminho. A sombra se manifesta em ansiedade, em irritação, em desânimo, em uma sensação constante de que algo está errado, mesmo quando tudo parece certo. E então surge o paradoxo. Quanto mais você tenta ser aceito, mais distante fica de si. Quanto mais vive para os outros, menos sente que a vida é sua. Você começa a perceber que mesmo os aplausos não aliviam, que mesmo o reconhecimento não preenche,
Porque, no fundo, você sabe que aquilo não foi conquistado pela sua verdade, mas pela sua adaptação. E existe uma dor silenciosa em ser amado apenas pela versão que você construiu para agradar. Uma dor que quase ninguém nomeia, mas que muitos sentem. A dor de não ser visto de verdade. Viver para si mesmo nesse ponto começa a parecer perigoso, quase proibido. Surge o medo de decepcionar, o medo de perder pessoas, o medo de ser mal interpretado, o medo de ser rejeitado. E esse medo é compreensível, porque, durante muito tempo, sua segurança emocional esteve condicionada ao olhar do outro. Mas há um momento decisivo, ainda que silencioso, em que algo em você começa a perceber que o preço de continuar assim é alto demais. Que permanecer adaptado custa a própria alma. Que continuar vivendo para os outros significa continuar se afastando de casa. Esse é o ponto em que a pergunta muda. Já não é mais o que vão pensar de mim, mas até quando vou continuar me abandonando? Essa pergunta não vem com resposta imediata. Ela vem como um desconforto crescente, como um incômodo que não passa, como uma intuição persistente de que existe outra forma de viver, uma forma menos performática, menos defensiva, mais verdadeira. E mesmo que você ainda não saiba como, algo dentro de você começa a desejar voltar para si. Não por egoísmo, mas por sobrevivência psíquica. Porque a alma não foi feita para viver escondida. E talvez seja exatamente aqui que a verdadeira jornada começa. Quando essa percepção começa a surgir, ela não vem como uma iluminação grandiosa. Ela vem como um incômodo persistente, uma sensação de desalinhamento. Você começa a notar que certas escolhas já não fazem mais sentido, mesmo que antes fossem automáticas. Aquilo que você fazia para manter a paz começa a gerar um tipo diferente de dor. Não uma dor aguda, mas uma erosão lenta. É como se algo dentro de você estivesse cansado de ser negociado, cansado de ser silenciado, cansado de existir apenas na medida em que não incomoda. E então você começa a perceber algo desconcertante. Viver para os outros não é apenas cansativo, é profundamente solitário. Porque quando você vive para atender expectativas, você nunca está inteiro em lugar nenhum. Você está sempre um passo atrás de si mesmo, sempre se observando, sempre se corrigindo, sempre se perguntando se poderia ter sido diferente, mais agradável, mais adequado. Essa divisão interna cria uma fratura silenciosa. De um lado, a imagem que você sustenta. Do outro, a verdade que você sente, mas não expressa. E manter essa separação exige energia constante. Por isso o cansaço. Por isso a sensação de estar sempre carregando algo invisível. Você não está cansado da vida. Está cansado de se trair. A psicologia profunda entende que o ser humano não adoece apenas por aquilo que vive, mas principalmente por aquilo que não pode viver. Emoções reprimidas não desaparecem. Desejos negados não se dissolvem. Eles se transformam. O que não encontra saída consciente encontra caminhos indiretos. Ansiedade, culpa excessiva, medo de errar, necessidade de controle, dificuldade de relaxar, relações marcadas por dependência emocional. Tudo isso pode ser expressão de uma vida vivida para fora, enquanto o centro interno permanece esquecido. E quanto mais você tenta ignorar esse centro, mais ele chama a atenção através do sofrimento. Carl Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. E isso é profundamente verdadeiro quando falamos de viver para os outros. Enquanto você não percebe que está orientando sua vida a partir do olhar externo, você acredita que suas angústias são apenas parte do acaso. Mas, quando começa a observar com honestidade, percebe padrões. Percebe que suas escolhas se repetem, que seus conflitos se parecem, que suas frustrações giram em torno do mesmo eixo. O eixo da aprovação. O eixo do medo de ser rejeitado. O eixo da necessidade de ser aceito para existir. Nesse ponto, a persona, essa máscara social tão bem construída,
começa a mostrar suas fissuras. A persona não é falsa por si só. Ela é uma ferramenta. Ela permite que você funcione no mundo. Mas ela se torna uma prisão quando passa a comandar suas decisões mais íntimas. Quando você já não pergunta, o que eu sinto, mas apenas, o que esperam de mim? Quando sua identidade passa a ser definida mais pelo papel que você desempenha do que pela experiência interna que você vive. Nesse estágio, você pode até parecer forte por fora, mas por dentro existe uma fragilidade silenciosa, porque tudo o que depende do olhar do outro é instável. Tudo o que depende da aprovação externa pode ser retirado a qualquer momento. É aí que a sombra começa a se manifestar com mais força. A sombra é o território psíquico onde vivem todas as partes suas que não encontraram permissão para existir. Não apenas seus impulsos considerados negativos, mas também sua potência reprimida, sua coragem não vivida, sua verdade não dita, sua autenticidade sacrificada. A sombra se expressa quando você se irrita sem saber porquê, quando sente inveja e se culpa por isso, quando se sente inadequado mesmo fazendo tudo certo. Esses não são defeitos morais. São sinais. Sinais de que algo em você quer ser integrado. E integrar não significa agir impulsivamente ou machucar os outros em nome da própria verdade. Integrar significa reconhecer, olhar sem julgamento, admitir para si mesmo o que sente, o que deseja, o que teme. Significa parar de fingir que você é apenas aquilo que o mundo aprovou. Significa aceitar que há contradições dentro de você. Luz e sombra. Força e medo. Amor e raiva. E que negar qualquer uma dessas partes cria desequilíbrio. A sombra não quer dominar você. Ela quer ser vista. Porque quando é vista, ela deixa de controlar silenciosamente suas escolhas. Mas existe um obstáculo profundo nesse caminho. Um obstáculo que quase ninguém menciona. O medo de perder identidade. Porque quando você vive por muito tempo para os outros, a aprovação se torna um substituto do eu. Você não sabe mais quem é sem ela. E a ideia de viver para si mesmo parece um vazio assustador. Quem serei eu se não agradar? Quem serei eu se decepcionar? Quem serei eu se disser não? Essas perguntas geram ansiedade porque revelam uma verdade desconfortável. Você construiu grande parte de si a partir da reação dos outros. E desfazer isso não é simples. É um processo de luto. Luto pela versão que sobreviveu, mas não viveu. Esse é o ponto em que muitos recuam. Não porque não entendem, mas porque têm medo. Medo de perder vínculos. Medo de ficar sozinho. Medo de descobrir que algumas relações só existiam enquanto você se anulava. E esse medo é legítimo, porque de fato, algumas conexões se desfazem quando você começa a viver a partir de si. Algumas pessoas não sabem se relacionar com alguém que não se molda mais. Algumas se sentem ameaçadas, outras simplesmente se afastam. E isso dói. Mas existe uma dor mais profunda ainda, a dor de nunca se encontrar consigo mesmo. Viver para si mesmo começa exatamente nesse ponto de tensão, não como um grito de independência, mas como um movimento interno de honestidade. Você começa a perceber que não pode mais negociar tudo, que algumas escolhas precisam ser feitas mesmo sem aplauso, que algumas verdades precisam ser honradas mesmo que não sejam compreendidas. E lentamente algo começa a mudar. Você sente medo, mas também sente alívio. Porque pela primeira vez em muito tempo, você não está se traindo completamente. E essa pequena coerência interna começa a gerar algo raro: presença. E quando a presença começa a surgir, o mundo externo perde um pouco do poder que tinha sobre você. Essa presença que começa a nascer não é barulhenta. Ela não anuncia mudanças radicais, nem exige que você rompa com tudo de uma vez. Ela se manifesta de forma discreta, quase imperceptível, como um enraizamento interno. Você começa a sentir seus próprios limites com mais clareza. Percebe quando algo ressoa e quando algo apenas exige. Aprende a diferenciar o desconforto que vem do crescimento daquele que vem da autonegação. E essa distinção muda tudo.
Porque viver para si mesmo não é evitar desconfortos, mas escolher quais deles fazem sentido atravessar. Você começa a notar que muitas das suas escolhas passadas não eram exatamente escolhas. Eram respostas condicionadas, automatismos emocionais, tentativas de evitar rejeição, conflito ou abandono. E não há culpa nisso. Houve um tempo em que essas estratégias foram necessárias. Elas te protegeram quando você ainda não tinha recursos internos para sustentar sua própria verdade. Mas chega um momento em que aquilo que protege passa a aprisionar. O que antes garantia pertencimento agora impede autenticidade. E a vida começa a pedir outra postura. Nesse ponto, algo profundo acontece dentro da psique. O ego, acostumado a controlar tudo através da imagem, começa a perder força, não porque você o combate, mas porque deixa de obedecê-lo cegamente. O ego sempre quer segurança, quer previsibilidade, quer garantias. Ele se orienta por aprovação porque isso parece estável. Mas a alma não se move por garantias, ela se move por sentido. E quando você começa a ouvir essa dimensão mais profunda, surge um conflito interno. Uma parte quer continuar agradando, outra quer finalmente respirar. Esse conflito é inevitável. Ele não é sinal de erro, é sinal de transição. Carl Jung chamava esse momento de confronto com o self. Não o self superficial, construído a partir de papéis sociais, mas o self profundo, que representa a totalidade do que você é. Esse encontro não acontece sem resistência, porque o self não pede permissão ao mundo para existir. Ele pede apenas que você seja fiel. E fidelidade interna é algo que assusta, pois implica perdas. Implica deixar de ser tudo aquilo que os outros projetaram em você. Implica suportar o vazio temporário de não saber exatamente quem você é, enquanto deixa de ser quem nunca foi. É aqui que muitas pessoas tentam negociar. Tentam viver para si apenas um pouco. Apenas quando é conveniente. Apenas quando não gera conflito. Mas a alma não funciona em meio termos. Sempre que você silencia uma verdade importante para manter a aceitação, algo dentro de você se fecha novamente. E o corpo sente. A mente sente. O espírito sente. Você pode até convencer os outros, mas não convence a si mesmo. E essa autopercepção é implacável, porque uma vez que você vê, não consegue mais fingir que não vê. Ao mesmo tempo, algo inesperado começa a surgir. Uma leveza estranha. Não porque tudo se resolve, mas porque você para de carregar o peso de representar. Você percebe que não precisa mais explicar tanto. Não precisa justificar cada escolha. Não precisa ser compreendido por todos. Essa mudança interna altera a forma como você se relaciona. Você deixa de agir para obter algo em troca. Deixa de ajudar esperando reconhecimento. Deixa de se moldar esperando amor. E isso transforma a energia das suas relações. Algumas se aprofundam, outras se dissolvem. Mas pela primeira vez o que permanece não exige que você se abandone. Existe um alívio profundo quando você percebe que não precisa mais ser aprovado para existir. Esse alívio não é euforia. É silêncio. É espaço interno. É a sensação de poder descansar dentro de si. Você começa a perceber que a rejeição, embora desconfortável, não é mortal. Que decepcionar não destrói quem você é. Que perder aprovação não equivale a perder valor. Esse entendimento não vem da mente, ele vem da experiência direta de sobreviver à própria verdade. Cada vez que você se escolhe e o mundo não desmorona, algo se reorganiza internamente. A sombra, antes ameaçadora, começa a se transformar. Aquilo que você temia em si revela força. Sua raiva se mostra como limite. Sua tristeza como profundidade. Seu medo como sensibilidade. Quando integradas, essas partes deixam de sabotar e passam a orientar. Você não se torna perfeito, torna-se real. E isso muda a forma como você caminha pelo mundo. Há menos ansiedade em agradar, menos urgência em provar, menos comparação, porque você já não precisa vencer ninguém para se sentir válido. Você apenas precisa ser coerente consigo.
Viver para si mesmo nesse estágio deixa de ser um conceito e se torna uma prática diária. Pequenas escolhas, pequenos nãos, pequenos silêncios, pequenas fidelidades internas. Você percebe que a vida não está pedindo que você se torne alguém extraordinário. Ela está pedindo que você pare de ser alguém que não é. E essa simplicidade é, paradoxalmente, o que mais exige coragem. Porque não há roteiro pronto. Não há aplauso garantido. Não há validação imediata. Há apenas você e a responsabilidade de honrar aquilo que sente como verdadeiro. E quanto mais você honra, mais algo se alinha. Não fora, mas dentro. E esse alinhamento começa a gerar um tipo de paz que não depende de circunstâncias. Essa paz que começa a se formar não é a ausência de problemas. É a ausência de guerra interna. É a sensação de que você já não está lutando contra si mesmo o tempo todo. Você continua sentindo medo em alguns momentos. Continua enfrentando dúvidas. Continua atravessando perdas. Mas agora existe um eixo. Um centro interno que não depende tanto da reação dos outros. Você percebe que pode ser questionado sem se desintegrar. Pode ser rejeitado sem desaparecer. Pode ser mal interpretado sem perder o contato com quem você é. E essa estabilidade muda a forma como você vive. Aos poucos, você começa a notar algo profundo. Viver para si mesmo não te afasta do mundo. Te devolve a ele de forma mais honesta. Porque quando você não precisa mais ser aprovado, você pode finalmente estar presente. Você escuta sem tentar agradar. Ajuda sem esperar retorno. Se entrega sem negociar sua essência. Suas ações deixam de ser pedidos silenciosos de amor e passam a ser expressões naturais do que você é. E isso cria relações diferentes. Relações menos baseadas em dependência e mais baseadas em verdade. Existe também um luto nesse caminho. Um luto silencioso pelas versões de você que nunca puderam existir. Pelas palavras que não foram ditas. Pelos caminhos que não foram seguidos. Esse luto precisa ser sentido. Não para te aprisionar no passado, mas para liberar energia que ficou congelada ali. Quando você permite esse luto, algo se solta. Você para de tentar compensar. Para de viver como se precisasse provar que valeu a pena. E começa a viver como quem finalmente chegou. A espiritualidade profunda sempre falou desse retorno. Não como fuga do mundo, mas como reconciliação com a própria essência. Não como iluminação distante, mas como presença simples. Estar onde se está. Sentir o que se sente. Honrar o que é verdadeiro. Viver para si mesmo, nesse sentido, não é fazer tudo o que dá vontade. É agir em alinhamento com aquilo que sustenta sua integridade. É escolher não se violentar internamente para manter conforto externo. É entender que a vida não está pedindo sacrifício da alma, mas maturidade para habitá-la. Você começa a perceber que muitas das dores que carregava não eram sinais de fraqueza, mas pedidos de retorno. O cansaço queria descanso interno. A ansiedade queria verdade. A tristeza queria espaço. Quando você para de ignorar esses sinais e começa a escutá-los, algo se reorganiza naturalmente. Não porque você resolveu tudo, mas porque parou de fugir. E há uma força imensa em não fugir mais de si. Talvez o maior engano que você aprendeu foi acreditar que precisava se tornar alguém para merecer amor. Quando na verdade o que mais afasta o amor é a ausência de si. Quanto mais você se abandona para ser aceito, menos disponível fica para relações reais. Quanto mais você se escolhe com honestidade, mais espaço cria para encontros verdadeiros. Nem todos ficarão, nem todos entenderão, mas aqueles que se aproximarem não precisarão de uma versão editada sua. E isso muda a qualidade do vínculo de forma profunda. No fim, viver para si mesmo não é um ato de rebeldia. É um ato de reconciliação. Você não precisa romper com o mundo. Precisa parar de romper consigo. Precisa parar de se dividir entre quem você é e quem precisa parecer ser. Precisa permitir que sua vida seja expressão, não defesa. Caminho, não compensação. Presença, não performance.
E talvez quando tudo se aquieta, você perceba algo simples e transformador. Que nunca lhe faltou força. Nunca lhe faltou profundidade. Nunca lhe faltou valor. O que faltou foi permissão. Permissão para ser inteiro. Permissão para viver a partir do centro. Permissão para não se explicar o tempo todo. E quando essa permissão finalmente é concedida, não por alguém de fora, mas por você mesmo, algo se fecha com suavidade. Como quem volta para casa depois de muito tempo longe, sem alarde, sem plateia, apenas com a sensação tranquila de que, agora, a vida é realmente sua. Antes de ir, permita-se um último gesto simples, mas significativo. Se algo aqui tocou você, se alguma frase ecoou mais fundo do que o esperado, isso não foi por acaso. Escreva nos comentários o que despertou em você, nem que seja apenas uma palavra. Quando você coloca isso para fora, deixa de carregar sozinho. E se esse espaço fez sentido, se você sentiu que aqui existe uma voz que não tenta te moldar, mas te lembrar de si, inscreva-se. Não como um clique automático, mas como um compromisso silencioso com esse caminho de volta para dentro. Às vezes, continuar é tudo o que a alma precisa.